A autocontradição das cosmovisões não cristãs, por Yuri Shen. Visto que nenhuma linha epistemológica pode se justificar, o empirismo não pode nos provar ou nos dar certeza do conhecimento, que a experiência sensorial não nos ensina nada que já não sabemos, que o racionalismo não tem um primeiro princípio a não ser um selecionado pelo expositor sem justificativa e o ceticismo é uma autocontradição. Pois ao afirmar que não podemos saber de nada ou que tudo é uma opinião, já é uma afirmativa de deter um conhecimento, e mais, é afirmar uma posse de todo o conhecimento. Como você sabe o que você sabe? Toda vez que o cético diz que tudo é uma opinião, ele já não está emitindo uma opinião, ou seja, é uma autocontradição. Se você afirma que sabe a verdade, o cético dirá, é só sua opinião, mas a opinião dele de que tudo é uma opinião é verdade? Como disse antes, é uma autocontradição estúpida. Afirmar que não sabe nada não é humildade, mas é uma autocontradição. Humildade seria dizer que não sabe tudo, mas jamais dizer que não se pode deter o conhecimento da verdade sobre alguma coisa ou sobre o universo. Conhecer algo e conhecer tudo sobre algo são duas coisas diferentes. Agora, se alguém diz que detém o conhecimento sobre algo, não é arrogância, nem mesmo falta de humildade. Na verdade, a posição oposta. Dizer que não se pode conhecer a verdade e tudo é opinião é idiotice. Diversas pessoas que passam por todas as escolas filosóficas acima caem no irracionalismo. Todos esses campos epistemológicos exigem o uso de proposições lógicas, portanto, de verdades objetivas. O irracionalismo se autocolapsa. O único escape do irracionalista é o suicídio, pois nega a realidade do sentido das coisas. A única maneira de escapar dessas cosmovisões autocontraditórias é o dogmatismo, que expõe a única verdade absoluta, os padrões morais objetivos e advoga que o homem só conhece tais padrões por causa do conhecimento inato e registro do próprio Deus dentro do homem. Sobre o suposto direito de não cristãos se negarem a ouvir o Evangelho. Além dos padrões morais, nós também temos o conhecimento sobre Deus. E todo conhecimento, e todo homem sabe que Deus existe, e todos eles têm uma porção de conhecimento inato da parte de Deus em suas mentes. Eu acho que a apologética perde muito tempo tentando provar para os não cristãos aquilo que eles já sabem, enquanto a ordem de Deus nas Escrituras é que eles se arrependam e creiam no Evangelho. Uma coisa muito comum objetada contra isso é que a crença cristã é radical e autoritária, pois exige que eles creiam no Evangelho, mas não respeita a sua opinião. Porém, eu gostaria de saber, baseado em qual padrão eu devo respeitar a opinião de alguém? Em qual critério? Se for baseado nos padrões da sociedade ou pluralidade de crenças, qual delas eu devo respeitar? Se for baseado nas leis da sociedade, de onde eles vêm? Se for com base no cristianismo com alegações que ele prega respeito, o cristianismo prega o respeito, mas também prega que esse padrão de respeito vem de Deus. E a partir do momento que você usa o respeito contra Deus, você está cuspindo na cara dele. Você está usando os padrões morais, o respeito propriamente dito, contra Deus. Isso é rebelião, isso é pecado. Isso é dizer que Deus está debaixo dos preceitos que ele deu ao homem. E não há na Bíblia, em nenhum lugar, que Deus deva obedecer os padrões que ele deu ao homem. Não existe outro Deus no mundo ao qual Deus deva respeito. Homens são homens, Deus é Deus. Deus deu ao homem o padrão da lei, não matarás, mas Deus tem a autonomia para tirar a vida de quem ele quiser. Deus diz para o homem não roubar, mas tudo pertence a ele, e ele pode tirar algo de você e dar a outro. Quando um cristão evangeliza outra pessoa, ele reconhece o que ele está fazendo é respeitar Deus, e que é uma falta de respeito que o não cristão não queira ouvir o evangelho e a ordem de Deus para ele se arrepender. Visto que os padrões morais vêm de Deus, os cristãos que argumentam que não vão evangelizar seus amigos mais ímpios, nem chateá-los com o evangelismo em defesa do amor ao próximo, pecam duas vezes.
Primeiramente, ao amar os homens mais do que a Deus, visto que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e só então o próximo como a mim mesmo. Portanto, ao se negar a evangelizar seus amigos incrédulos ou omitir deles a mensagem de arrependimento, bem como não estar com eles a se arrependerem, estão amando mais a posição e rebelião dessas pessoas contra Deus do que Deus. Também pecam por não amar o próximo, alegando que amam, pois sabem que essas pessoas caminham em passos largos para o inferno e não se arrependem. Assim, esse cristão hipócrita se demonstra um péssimo servo de Deus e um péssimo amigo. Quando o cristão evangeliza o não cristão, é como um juiz, Deus, ordenasse um oficial de justiça, o cristão, proclamar e declarar a sentença do não cristão. Logo, se os homens se recusam a obedecer, não é porque eles têm o direito de não obedecer, mas sim porque eles estão fugindo e são foragidos da justiça divina por pura rebelião. O não cristão não tem o direito diante da lei divina de dizer que ele não pode ser evangelizado, visto que Deus é a regra máxima absoluta de justiça e respeito. Outra coisa óbvia e evidente é que o não cristão, mesmo que já seja provado que ele não tenha direito de se recusar a ser evangelizado, diz que não quer ser evangelizado, ou seja, ele acredita que seu desejo de recusar a ouvir o evangelho de Deus é uma prova de uma habilidade sua, mas ele não tem noção do que diz, visto que nenhum foragido quer encontrar a justiça. Assim também, o não cristão não quer encontrar o evangelismo. Ele não quer, pois não tem a capacidade de querer. A Escritura afirma que seu coração é endurecido contra Deus e que Deus o endureceu mais ainda. Logo, seu não querer ouvir o evangelho não é uma capacidade, habilidade ou algo positivo, mas a Bíblia diz que é uma inabilidade, incapacidade, na qual ele não consegue, nem quer, nem deseja ouvir as coisas de Deus. Logo, é inábil.